Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho, por dividir mais um momento aqui conosco. É sempre um privilégio poder entrar na sua casa levando conteúdo de qualidade. Para você que gosta do programa, e o telespectador do Vejam Só tem uma particularidade que ele não gosta só do programa, ele gosta de interagir com o programa, ele gosta de debater o programa, ele gosta de discutir o tema que são apresentados aqui. Nas nossas redes sociais, quando a gente transmite também ao vivo pelas redes sociais, a gente percebe isso, toda essa interação. Por isso, seja muito bem-vindo. Essa construção aqui do Vejam Só passa muito por você e é importantíssimo a sua contribuição também. Inclusive, daqui a pouquinho já vou abrir a oportunidade para você participar e responder a nossa enquete de hoje. Antes, deixa eu só aproveitar aqui, antes de apresentar meus convidados também, colocar aqui o meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá para a gente poder conversar, bater papo, falar de teologia, né? Que a gente gosta bastante, poder discutir alguns temas lá, poder responder algumas perguntas que são feitas. Eu deixo aqui registrado o meu agradecimento. Recebo muito carinho da audiência do Vejam Só. Muito obrigado, tá bom? Pelo carinho que comigo é dispensado ali nas redes sociais. E, na medida do possível, vou respondendo, a gente vai conversando, é uma interação muito bacana. Recebo muita sugestão de tema, de entrevistados também. É mais um canal aberto aí pra gente poder conversar, interagir. E eu curto muito poder bater esse papo com vocês por lá. Chega por lá, vai ser muito bacana da gente conversar também. Vou apresentar os meus convidados, na sequência, o tema que nós vamos tratar. E mais um tema aí que aqui do Vejam Só já foi pauta diversas vezes do programa e é uma polêmica aí na história da igreja também e da teologia. Nós vamos conversar, fica ligadinho aí. Um privilégio para o Vejam Só receber novamente aqui em nossos estúdios o professor Francisco dos Santos Dias Neto, ele que é membro do Ministério Interdenominacional para Evangelismo, o MINT. Professor Francisco, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. Sempre uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Zeca, o respeito, o carinho que o senhor tem por mim. Obrigado mesmo. A gratidão é toda nossa. O professor faz parte da construção aqui do Vejam Só também, sempre contribuindo de maneira muito edificante, né, com o conhecimento que Deus tem dispensado aí na sua vida. E o irmão tem compartilhado conosco, ainda que por um breve tempo, né? Passa tão rápido, né? Verdade. Mas tem sido, a única coisa ruim do programa é isso. Acaba muito rápido, mas tem sido inspirador, meu irmão. Pra gente começar, vou pedir as informações da igreja, por favor. Olha, a gente se mudou de novo, não aguento mais carregar caixa. Pastor, por favor, tá bom? Vamos parar de mudar. Mas é bom, é porque a igreja está crescendo, sim, é algo bom. Mas o novo endereço, Avenida Timóteo Penteado, 1059. Quem estiver lá por Guarulhos, vem nos receber, bem no centro da cidade agora. Nós somos mais próximo do centro. A gente é uma igreja satélite, né? Como é o termo usado. Então é muito perto de chegar, próximo de todos os bairros. Quem for de Guarulhos está convidado. É muito bacana, é uma região bem central ali mesmo da cidade de Guarulhos. De novo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Nós vamos deixar à sua disposição aí durante o programa o contato que o professor Francisco disponibilizou. E, obviamente, nós vamos colocá-lo também lá no nosso perfil do Instagram. Aí, se durante o programa você não anotar, passou, não pegou, você vai lá no Instagram do Vejam Só, tá bom? E aí você consegue acessar. Se tiver dúvida sobre o assunto, quiser outras informações da igreja também do ministério, pode ficar à vontade de localizá-lo por lá também. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber na noite de hoje o pastor Kennedy Barbosa. Pastor Kennedy, meu irmão, obrigado pelo carinho. Obrigado por aceitar novamente a nossa convocação. Na verdade, é um privilégio recebê-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço, Zeca. Quero agradecer também a oportunidade de estar participando aqui com o professor Francisco. Para mim é uma honra. Eu que sou um telespectador assíduo, né, do programa, jamais imaginaria que um dia eu estaria sentado aqui. Penso e creio que foi de muito proveito, né? Sim. Enquanto eu assistia ao programa, uma fé vinha sendo despertada em mim e o desejo de estudar a palavra de Deus só vinha aumentando. Sim. Então, muito obrigado, Zé, que Deus abençoe você, toda a equipe do Vejam Só, a Angélica, uma querida. Muito obrigado. Não fica dando moral pra Angélica, não, pastor. Depois acaba o programa, fala, tá vendo? Olha lá, o pessoal gosta. Tem que ser duro, pastor, senão já viu, né, Angélica? Depois vai pedir aumento, aí vai dar problema. Tá, Angélica? Não é assim, não. Pastor, vou pedir pro irmão também passar as informações da igreja.
o endereço certinho para a gente, para quem nos assiste, dias e horários assim das principais atividades da comunidade lá. Olha, hoje eu tenho a oportunidade de servir a Deus ali na cidade IMAF, Ministério Pescador de Almas, na direção do pastor Adson Belo. Inclusive, quero mandar aqui um abraço para ele. E a gente está localizado ali na Tenente José Jerônimo de Mesquita, 155. Às terças-feiras nós temos culto de mentoria a partir das 8 horas e ao domingo a partir das 6h30. Você é muito bem-vindo. Boa, tá aí feito o convite também. Nós vamos deixar também os contatos que o pastor Kennedy disponibilizou à sua disposição. Durante todo o programa, eles vão aparecer, mas se você não anotar alguma coisa, você vai lá no nosso perfil oficial do Instagram, ele vai estar lá à sua disposição também, com calma, você anota, entra em contato, tira suas dúvidas, fica à vontade também para você poder contactá-lo, tá bom? Vai estar tudo lá direitinho para você. Bom, hoje aqui no Vejam Só, nós vamos falar sobre batismo. E se tem uma coisa que a igreja discutiu, se dividiu, brigou, se uniu, se dividiu de novo, brigou de novo, foi o batismo. Tema sempre de muita controvérsia, de muita discussão. Antes que você que nos assista reclama que nós não vamos chegar a nenhuma conclusão, a história da igreja também não apontou uma conclusão. E eu não vou ter a pretensão de resolver isso aqui hoje. Mas nós queremos oferecer para você mais argumentos, mais conteúdo, para que você, na sua casa, continue essa pesquisa, avance no conhecimento, leia e dê a sua resposta também, tá bom? A nossa 1 horinha aqui passa muito rápido para a gente resolver esse dilema da igreja. Mas a pergunta que nós colocamos para o programa de hoje foi a seguinte, ó. A Bíblia ensina, observe, a Bíblia ensina que o batismo por aspersão é sempre errado? Prestou atenção? Que a gente quer saber se a Bíblia traz esse ensinamento. Como é que a Bíblia demonstra isso, tá bom? Meus convidados vão começar a responder na pergunta tema do programa, cada um com a sua visão, com a sua observação, e depois, obviamente, nós vamos aprofundando a nossa conversa por outras questões também, tá certo? Aí também abrindo a oportunidade para você participar aí da sua casa. Professor Francisco, esse bloco eu vou começar com o irmão. O segundo bloco, que apesar de ser menorzinho, o pastor Kennedy começa então com a palavra. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? A Bíblia ensina que o batismo por aspersão é sempre errado? Zeca, como o senhor falou na introdução, o batismo é uma questão muito controversa na história da igreja, né? As controvérsias sempre se deram em 3 coisas fundamentais. Primeiro, o sujeito, né? Quem era destinado ao batismo. Por exemplo, um político que quer ganhar voto na igreja, ele pode se batizar? Uma criança pode se batizar? Quem é receptor do batismo? Um outro aspecto é acerca da suficiência do batismo, qual é a eficácia dele, né? Qual é a eficácia do batismo? A água, ela é mágica? Ela de fato salva? Qual é a eficácia do batismo? E a terceira discussão é o modo, como se deve ser administrado o batismo. A minha percepção, lendo, estudando a palavra de Deus, eu já fui tanto da visão mais no Brasil, que no Brasil é mais tradicional, né, que seria por imersão. Depois passei por uma visão de efusão, aspersão, e agora eu acredito que eu cheguei numa posição mais madura, que é a seguinte: fazer um resumo, um apanhado aqui de algumas colocações. Eu creio que as 3 formas mais conhecidas de administrar o batismo, do modo do batismo, são bíblicas. E cada uma parte de uma referência específica. Mas no final eu vou concluir para chegar porque que eu ainda prefiro a aspersão, mesmo acreditando que todas são bíblicas. O batismo por imersão está muito ligado a um aspecto de julgamento do batismo. Ora, Noé, quem foi imergido foram aqueles que sucumbiram. Da mesma forma também, Faraó, no batismo que houve ali, que Paulo chama de batismo na travessia do mar, quem foi imergido foram os egípcios. Então, é um aspecto de julgamento. Quando Cristo faz a referência acerca da sua morte como um batismo que ele haveria de passar, evoca muito o Salmo 69, que diz que as águas, versículo 1, né, que as águas chegaram até o pescoço, estão se cobrindo, e então denota um juízo que Cristo receberia, que no caso dos pecados, nossos pecados, tem a ver com a condenação, tem a ver com uma parte julgatória de Deus. Então, eu entendo perfeitamente que é bíblico. Da mesma forma, a questão da efusão, né, que é o derramamento,
está muito ligado a um aspecto da ação do Espírito Santo no cristão. Tem a ver com esse simbolismo. Então, o Espírito Santo ele é derramado, e batismo e Espírito Santo tem uma ligação muito grande, simbólica, de representação. Então, no primeiro aspecto, a imersão tem esse lado do julgamento do batismo. A efusão tem esse aspecto da promessa do Espírito Santo. Ezequiel 36 vai dizer isso. Ezequiel 36 e... Ai, meu Deus, Isaías 27, se não me engano, tem esse aspecto da profecia do Espírito Santo. Joel 2 também, de que o Espírito Santo seria derramado. Cristo também diz que o Espírito Santo seria derramado. Sempre a linguagem voltando para aspecto da água, de derramamento. E a parte de aspersão também está muito ligado aos rituais simbólicos que tinham como intuito simbolizar a ação do Espírito Santo. Então, um simbolizava o Espírito Santo como em si, o outro a obra dele de fato em nós, que é a purificação, que está lá em Números 8, que todos os rituais simbólicos que havia no povo de Israel, que eles não foram descartados de forma geral. Eles eram uma sombra que apontavam para o batismo que viria. Então, eu acredito que, biblicamente falando, todas essas três formas são bíblicas. A grande questão o que liga essas três formas? É justamente o símbolo que nos foi dado, que é a água. Então, o mais importante para o modo do batismo é o símbolo que nos foi dado. Ou seja, o mestre nos orientou para ser separado a água do uso comum para um uso sacramental. E quando é unido o sacramento, né, o símbolo, com a realidade que ele simboliza, a união sacramental, então o batismo é feito. A minha questão com a posição do pastor é exclusividade. Muitas igrejas batistas, se vai um presbiteriano que foi batizado na infância por uma igreja batista, muitas igrejas batistas falam para ele ser rebatizado por causa que eles entendem, né, que a única forma válida é a imersão. Então, esse exclusivismo, para mim, é o maior problema da questão por parte dos batistas e por parte da maioria dos pentecostais. Por causa que, referente ao modo, o que nos liga é o símbolo. E o símbolo, o sinal que nos foi dado é a água. O mais importante é ser com a água. Esse que é o ponto. A quantidade seria... A quantidade não é importante. Boa. Depois nós vamos discutir mais isso também, mas eu quero ver o pastor Kennedy. E aí, pastor, como é que o irmão responde? Antes de responder ao Francisco, que ele já apontou algumas questões ali. Como que o irmão responde a nossa pergunta primeiro? Vamos lá. Olha, Zeca... eu acho que é importante, já nessa minha primeira fala, a gente dizer o seguinte: a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, quando nós falamos do batismo, até por conta da nossa herança histórica, né, As nossas brigas catolicismo romano, né, que por muitas vezes, né, eles tinham alguns temas mal interpretados, né? E por serem, assim, mal interpretados, também eram mal aplicados, né? Chegando a absurdo, que eu penso que vocês até, inclusive, concordam comigo, professor, a questão da indulgências, né? Eu acho absurdo esse tipo de imposição que se fazia na época em relação à salvação e à fé. Mas já em relação, né, ao tema central aqui do programa que nos foi proposto para esse bate-papo, eu quero defender aqui de forma muito respeitosa e amigável, tá? Inclusive com respeito imenso a todos os telespectadores, que para nós, né, que somos cristãos, a forma mais adequada, né, biblicamente falando, seria assim a imersão, né? A exemplo do próprio Cristo, né? A gente vê lá em Marcos 1, Mateus 3, ele sendo batizado nas águas, né, do Rio Jordão, águas correntes. E o versículo 3,16 de Mateus diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito Santo descendo como pomba vindo sobre ele. Mas eu também quero, assim, dizer, e eu penso que o professor Francisco partilha dessa mesma opinião que eu, que o modo, né, esse tema em questão, ele não tem nenhuma relação soterológica, né? Ou seja, ele não interfere
na salvação. Efésios 2,8 vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. João 1:28. E essas coisas aconteceram do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Mas, enfim, a última palavra, Zeca, na minha vida, na vida do Francisco e na vida dos nossos telespectadores, em relação ao batismo, ela vem unicamente de um lugar. Quem vai decidir é o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Sim, é importantíssimo. Acho que o Francisco até apontou isso, a questão do exclusivismo, mas, apesar da sua posição mais moderada mesmo, pastor, de fato tem muita igreja que, ao requerer esse rebatismo, vamos dizer assim, dá a entender que tinha um problema no primeiro, né? Tinha um problema. Mas a gente já viu que não é a posição do irmão e respeitosamente, até acho que fica até mais abrangente isso. O irmão só deu um detalhe que eu pesquei aqui, que eu quero saber. O irmão pontuou assim, a questão das águas correntes. O irmão acredita que tem que ter esse movimento da água também? Por exemplo, piscina seria um erro? Olha, como eu disse, é exemplo do próprio Cristo, né? Mas reforço, essa não é uma questão soterológica. Eu, por exemplo, fui batizado em águas correntes, isso em 11 de novembro de 2003, né? Para mim, uma data muito importante. Mas eu acho que nós temos que ter Cristo como a nossa referência, né? A palavra cristão em si já diz, né? Sim. Pequenos cristos. Então, ele, como nossa referência, sendo batizado no Jordão, eu penso que se nós não tivermos nenhuma dificuldade de locomoção, né, ou nenhum outro problema que envolva uma questão de mobilidade e logística, eu acho que sim, a gente deve ir a águas correntes. Mas se a gente, por exemplo, pegar professor Francisco Didaquê, né, que é um documento do primeiro, segundo século, ali, né, que vem determinar algumas questões acerca do apostolado, a gente vê que lá eles defendiam, né, esse batismo por imersão em águas correntes, né? Didaquê 7, versículo 1. O 2 vai dizer que se não tivesse essa possibilidade, que podia ser feito em uma outra água, por exemplo, um tanque batismal, uma piscina, que hoje em dia é muito comum, utilizado. E não tendo nenhuma dessas possibilidades, que fosse por aspersão, né? Derramando, se eu não me engano, lá diz, derramando água sobre a cabeça por 3 vezes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa, já colocamos mais um item aí no debate também, que é a água corrente também. Nós vamos caminhar aos pouquinhos aí, mas eu quero abrir a oportunidade para você que me assiste participar também, dando a sua observação. E você vai fazer isso acessando o nosso perfil lá do Instagram, o @programa Vejam Só. Lá você vai localizar a interação com o programa e a enquete. A enquete para a edição de hoje é a seguinte: o que a gente quer saber é: a Bíblia ensina ou mostra que só existe uma forma correta de batismo? A Bíblia ensina que só existe uma forma correta de batismo? Sim, a Bíblia ensina que só existe uma. Não, a Bíblia não ensina isso. Existe mais de uma forma. Inclusive, depois eu vou pedir para o professor Francisco pontuar alguns textos que ele até mencionou ali também, principalmente com relação à aspersão. Pontuar alguns textos bíblicos que demonstrem isso para o nosso telespectador aí também. Então, você vai lá, vota, tá bom? E na postagem seguinte você comenta: olha, eu acho que a Bíblia ensina e ensina esta forma. Não, a Bíblia não ensina nenhuma forma, tal, ou ensina mais de uma, sei lá. Vai lá, participa, comenta, dê o seu voto também. Nós vamos pegar alguns desses comentários e colocar aqui durante a nossa conversa, tá bom? Você vai nos localizar sempre procurando por Programa Vejam Só. Você vai no Instagram, Programa Vejam Só. Vai no Facebook, Programa Vejam Só. E lá no YouTube, Programa Vejam Só. Nós reativamos o nosso canal oficial lá do YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Tá bom? Ao ativar as notificações, isso vai ser importante porque você vai receber as mensagens do que tem acontecido no canal. Inclusive, quando o Vejam Só estiver transmitindo ao vivo as gravações.
Aí você vai ficar sabendo, tá bom? Além disso, lá no canal você consegue ter acesso à nossa programação, né, que nós estamos fazendo nova, e também tem uma playlist lá que nós denominamos de Vejam Só Retrô, que é uma programação antiga do Vejam Só. Tem muito debate lá, tem programa a partir de 2005 lá para você, então tem muito conteúdo. Vai lá que você vai se divertir bastante, tá certo? E nas redes sociais, não só no YouTube, mas no Instagram também, nós transmitimos as nossas gravações ao vivo. É um privilégio para aquele que nos segue e curte as nossas atividades lá nas redes sociais, poder interagir também, tá bom? Então, você vai sempre receber um alerta. O Vejam Só está ao vivo. Você clica e assiste, tá certo? Além disso, o Vejam Só também está nas plataformas de áudio. Escolha a sua plataforma predileta e você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo por lá também, tá bom? Hoje que está um dia tranquilo de trânsito aqui em São Paulo, acho que você vai conseguir ouvir uns 4 ou 5 episódios do Vejam Só. Cada um com 1 hora, sossegado, tá bom? Não sei como é que é o trânsito na sua cidade, mas aqui em São Paulo você vai ouvir muito Vejam Só. Então vai lá e pegue o nosso conteúdo lá também nas plataformas de áudio. Compartilha aí para todo mundo ter acesso também, tá bom? Professor Francisco, vou pedir primeiro para o irmão fazer essa pontuação das referências bíblicas, porque a pergunta gira em torno dessa questão do modo como a Bíblia ensina. E uma das grandes discussões, de fato, é que a Bíblia não demonstraria que o modo, a aspersão, seria utilizado pela igreja primitiva e, por isso, não utilizá-lo. O exemplo do próprio batismo de Cristo também é uma outra referência muito marcante que muitos utilizam. Então, vou pedir para o irmão pontuar aí, biblicamente aí, outras referências aí que nós poderíamos utilizar para essa questão. Olha, as referências, né, tem 3 formas, né? Imersão, aspersão e efusão. As referências para o batismo por aspersão, né, que é aquele mais ritualístico do povo hebreu, tá principalmente em Levítico, mas também em Números, capítulo 8, que diz que se alguém tocasse em um cadáver, tinha que se separar, e aí misturava água com cinzas, né, do holocausto, e era derramado, e então aquela pessoa seria purificada. Tinha algumas outras limpezas também, todas elas por aspersão para a guerra, né, para o povo se purificar, para ir para a guerra, então todas ali em Levítico, no livro de Levítico também, são várias limpezas ritualísticas, né? Agora, o batismo por efusão, ele está mais ligado em toda a Bíblia à obra do Espírito Santo, né? A obra não, de fato, a pessoa do Espírito Santo. Então, nas profecias de Ezequiel 36, que fala acerca da promessa do Espírito Santo, fala que ele nos limparia e que ele seria derramado. Isso é evocado em Joel também. No Novo Testamento, principalmente em Apocalipse, mas Paulo, em diversas vezes também, retoma esse aspecto. Atos 2 mesmo, Pedro também, citando Joel, também coloca esse aspecto do batismo de efusão, de ser derramado, né? Então, está ligado com a obra do Espírito. E, novamente, o batismo por imersão, como eu disse, eu entendo que os 3 são bíblicos e os 3 apontam para realidades distintas, porque o batismo ele é polivalente, né? Ele tem uma simbologia muito grande, né? De forma geral, ele representa a entrada na comunidade da graça, ele representa o pacto da graça, né? Tanto seja no Velho, seja no Novo Testamento, mas e o batismo também tem uma representação muito forte acerca da unidade com Cristo, da união com Cristo, né? Então, eu diria que os pontos principais seriam a união com Cristo e a entrada na graça. E um aspecto importante, né? É por isso que eu defendo que, mesmo que, biblicamente falando, todas as formas sejam possíveis, eu mesmo assim ainda defendo a expressão, por um aspecto que o Gerhard Voss vai dizer que é a catolicidade, a universalidade da igreja. Ora, se o batismo ele representa justamente a entrada na comunidade da graça, para representar a nossa união, né, seria melhor, seria mais viável que a maneira mais fácil para qualquer ocasião fosse administrado. Então, em uma defesa, então, o meu argumento, ele é bíblico, ele não é pragmático, ele é bíblico, tem a ver com a universalidade da igreja. Então, por mais que eu defenda que todas as formas biblicamente sejam válidas e haja expressões para todas as formas, cada uma vai pegar um aspecto e
cada uma das formas vai pegar um aspecto e potencializar. Eu diria que nós temos que focar mais no símbolo que nos foi dado, que é a água. E quando isso é feito, a catolicidade da igreja ela é firmada e é mostrada na nossa união. E é por isso justamente que é a minha crítica àqueles que rebatizam, né? Então, qual que é o ponto? Ora, tem pessoas que têm determinadas doenças, que não pode, né? Tem pessoas que se convertem a idosos. Aconteceu na minha igreja já, por exemplo, uma senhora de 91 anos. Foi o batismo mais velho que meu pastor já fez. 91 anos a senhora se batizou e, naquele caso, foi administrado por efusão, né? Por causa que, por várias questões médicas, não poderia emergir, né? Aquela senhora. Então, por um aspecto de catolicidade, por um aspecto de unidade, de universalidade da igreja, né? Universalidade desse corpo de Cristo, desse corpo da aliança, eu acredito que por conta disso, seria melhor sempre ser por efusão ou aspersão, nesse sentido, como as duas formas são bíblicas. Então, por exemplo, tem questões também geográficas, como o pastor bem colocou. Um deserto, a pessoa se converte, não tem rio, como é que faz? Então, nós não devemos nos apegar, como a Bíblia também não se apega, a questões minuciosas do modo. Da mesma forma, vamos pegar os dois sacramentos do Novo Testamento, a Santa Ceia e o batismo. Não há um debate muito grande, por exemplo, se o pão tem que ser quebrado, partido ali na frente, se tem que ser uma taça só. Até tem, mas não é algo central. O que é central é os elementos que foram separados para uso, tirados do uso comum. No caso da Santa Ceia, o pão e o vinho, esses elementos. Inclusive, eu entendo que, se não há esses elementos, se não há o pão e o vinho, é até uma forma de juízo de Deus. Ora, Daniel ficou 70 anos sem celebrar a Páscoa porque não tinha tempo. Foi um juízo de Deus. Não tem dinheiro para comprar vinho? Em certo aspecto, é um juízo de Deus. Até que a estabelecida normalidade, então, volte a ter os elementos. Mas os elementos que Deus separou, os elementos que são próprios, são o Deus que separa. Deus que organiza o seu culto. Não somos nós com nossas invenções que vamos até Deus. Ele que propicia o caminho. Ele que nos dá a maneira. Ele que nos dá a santa e agradável forma de adorá-lo. Então, nesse sentido, os elementos que ele separou para os sacramentos do Novo Testamento são a água para o batismo, que representa a união com Cristo, representa a unidade da igreja, e o pão e o vinho para a Santa Ceia. Então, o modo em si não é o foco, não tem que ser a grande querela de discussões. E só um último aspecto que eu estou falando alguns termos, mas algo que tem que ficar muito claro também é a questão do sinal que nos foi dado, que no caso é a água, e a coisa significada. A coisa significada com a água é a nossa salvação, o sangue de Cristo derramado, né? É essa esperança. Então, a gente chama de unidade sacramental, que é quando aquilo que é o sinal, que é a água, é unido com aquilo que é significado. Quando há união sacramental na fé. Então, a partir da fé é feita a união, então essa união sacramental garante que aquilo que está sendo administrado não é uma magia ou coisa do tipo. Porque tem muitas igrejas que ela ou focam no sinal, não, é a água, tem que ser ali, ou focam na coisa simbolizada, né? E aí, um puxa para um lado, outra puxa para o outro. Mas o grande foco é a unidade dessas duas coisas pela fé. Esse é o ponto do batismo, para o batismo ser verdadeiro e ser corretamente feito, biblicamente falando. Sim, ter ali a sua administração correta, né? Exato. Pastor Kennedy, eu queria ouvir o irmão sobre essa questão também, porque muitos afirmam que a Bíblia dá algumas referências de que outros modos seriam utilizados. Ou, se não dá uma referência direta, dá algumas referências indiretas, como, por exemplo, lá em Atos, né, mais de 3.000 convertidos, como é que é batizar todo mundo, e questões por aí adiante. O irmão consegue enxergar essa possibilidade de outros métodos no texto bíblico ou não? O texto bíblico, ainda que não dogmatizante, vamos dizer assim, mas aponta para um método que era utilizado no início da caminhada da igreja. Olha, Zeca, falando do texto que o irmão citou ali, né, de Atos 2, né? Aconteceu ali, de certa forma, o que disse Jesus: ide, pregai o evangelho, ensinando e batizando-vos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É claro que essa quantidade, né? Nós não podemos afirmar que
todos foram por imersão, né? Mas a gente também pode conjecturar, né? Aconteceu um crescimento exacerbado da igreja, né? Ali no primeiro século, e eu creio e entendo que foi um mover de Deus para que isso acontecesse, né? Pela quantidade de irmãos que vinham sendo agregados na fé. Partindo do princípio que Jesus já tinha, né, dado essa ordenança, ide, pregar e ensinar e batizar em nome do Senhor Jesus, não deixando isso só para uma classe, vamos dizer assim, né, só para apóstolos, pastores, bispos, diáconos, não. Eu penso que foi para todos. Será que ali, né, não tinham também uma quantidade de irmãos, né, que já estavam agregados ali na fé, que ajudaram nesse batismo? Tem até a história de uma mulher, né, que fazia parte de um ministério onde o dogma da igreja era que somente homens realizassem o batismo, né? E ela foi para uma cidade do interior, professor Francisco, e ali ganhou muitas almas, né, para Jesus. E todos queriam se batizar, né? O que ela fez? Ela levou todos esses irmãos, o primeiro batismo dela foi batizar um homem, e em seguida ela disse, olha, agora você batiza todos os outros, né? Mas eu também penso, né, que essa questão da imersão está muito ligada à etimologia da palavra, né? Baptizo, né, que é mergulhar, né, imergir, tingir. E às vezes a gente até pensa, né, tingir. Eu acho que tingir não se adequa à imersão. Muito pelo contrário, porque se nós olharmos para as tradições gregas da época, como é que eles tingiam um tecido? Não era jogando a tinta por cima do tecido, né? Mas era colocando todo aquele tecido dentro daquela água com tinta. Então, eu creio que a forma mais correta, sim, é por imersão. Mas, assim, não havendo essa possibilidade, eu acho que tem essa questão da liberdade, né? A decisão muito, muito pessoal. A gente pode, por exemplo, olhar para o caso do ladrão, né? Que estava na cruz, né? Ele pôde se batizar ali, ele nem batizado foi, mas o Senhor garantiu para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O irmão acredita que fica a critério de quem essa liberdade, assim? Porque, por exemplo, quando o irmão fala, a Bíblia aponta, mas não tendo a possibilidade... Eu fico imaginando assim, então chego eu lá na sua igreja, que tem o hábito da imersão, falo, mas eu não quero não, quero agora já. Aí, se eu quiser, pode ser, ou teria que apresentar alguns motivos. Poxa, eu não posso me locomover, tem algum problema, estou acamado, de repente esse momento extremo de pandemia poderia ser tal. Tem que ter algum motivo que a própria comunidade entenda ser justificado, ou é do indivíduo mesmo, cada um pontuaria? Como é que o irmão entende isso? Olha, eu acredito que, assim, é do indivíduo, né? Mas a gente tem que ponderar o seguinte, né? Se eu faço parte de uma denominação, eu tenho, Zeca, que estar atento à confissão de fé dessa denominação, né? Se a confissão de fé da minha denominação, né, peça para que seja feito o batismo com a imersão, acho que não é bacana nós aceitarmos, por exemplo, o irmão ir e fazer o batismo por aspersão, por exemplo, por conta, né, da nossa confissão de fé, que no caso é imersão. Né? Que apontou para isso. Né? Posso pontuar uma questão? Claro, professor, fica à vontade, por favor. Sobre duas coisas que o pastor falou. Tem um livro do D. Carson, muito famoso, chamado Os Problemas da Interpretação Bíblica, que é um livro ali de grego e tudo mais, que ele dá algumas falácias de argumentações acerca das palavras no grego e tudo mais. E é engraçado que o principal argumento para negar esse ponto do irmão veio do Carson, que é um batista. Engraçado, né? Mas aquele livro é excelente para dizer acerca dessa questão de que uma palavra tem que ser levada em consideração no seu contexto. Vamos pegar no português, manga. É a manga
a fruta, a manga aqui. Então, mesmo uma palavra no dicionário, no léxico, esteja ali só um campo semântico específico, ainda assim o contexto pode ser usado, um exagero, pode ser usado uma metáfora, tem todo esse contexto, né? E esse livro é um livro que é muito interessante, mesmo que ainda tenha sido para um batista que faz a imersão, né? Então, uma coisa anula a outra, mas o próprio Carson faz algumas críticas acerca desse argumento para o batismo por imersão. E um outro ponto que eu achei muito interessante que o pastor disse é justamente essa questão da confissão. A primeira confissão de fé que estabeleceu cabalmente que tinha que ser por imersão foi a confissão de fé batista de 1644. E aí foi reafirmado na confissão de batista de 1689. Até essas duas confissões de fé reformadas batistas, havia uma certa liberdade. Então, Tomás de Aquino faz algumas referências de outros tipos de batismo, João Calvino também. Então, havia uma certa liberdade na igreja nesse sentido, sempre lembrando a questão do sinal que foi dado, que era a água. Então, por exemplo, assim, tinha que ser administrado com a água. Mas, fora isso, havia uma certa liberdade. Então, a primeira questão que surgiu uma controvérsia grande foi os anabatistas, mas depois, uma confissão de fé, de fato, ali escrita, um documento histórico, foi a confissão de fé batista, né? E é justamente esse meu ponto do porquê eu entendo que, ainda assim, é melhor pela universidade da igreja, pelo que o batismo representa, que é a unidade da igreja, a entrada nesse corpo da aliança, que é melhor ser por aspersão ou por efusão. Não sei, pelo sentido justamente de que há diversos casos de impossibilidade. Então, para manter a união da igreja, justamente nesse ponto que o pastor colocou. Então, acho a minha defesa vai nesse sentido de manter essa unidade. Para que ninguém fique excluído, né? Mas, professor Francisco, eu até tinha marcado aqui, o pastor Ken já fez a referência da etimologia da palavra, você sabiamente já saiu com o Carson aí na ponta da língua. Mas, assim, além da questão da etimologia, que é a mais apontada dessa questão de fato de imergir, os exemplos bíblicos, quando citados do batismo, parecem apontar para isso. Sempre falando do descer, do sair, as referências parecem indicar isso, corroborando com o sentido da etimologia da palavra também. Será que a gente não quis facilitar a coisa? E aí eu concordo com o seu argumento, realmente fica muito mais fácil. Mas será que a gente não deu um passinho além, assim, do que a Bíblia de fato aponta? Boa pergunta. Eu entendo, biblicamente falando... E até antes do seu comentário, Francisco, eu admito isso até pela progressão das coisas. A revelação é progressiva, a teologia é progressiva, o mundo, o progresso também apontou para isso. Se a gente for analisar hoje, por exemplo, você reunir todo mundo para ir para um rio, para ser batizado, não é tão fácil, né? Se a gente tivesse o Rio Tietê aqui, por exemplo, limpo, talvez fosse uma dinâmica muito mais corriqueira. Mas não é fácil você reunir uma turma e ir até um rio hoje, aqui em São Paulo, que dê para todo mundo mergulhar. Eu, assim, de cabeça, assim, não lembro, assim, aqui em São Paulo? Sim. Tietê só, agora de repente, tá sujo, Mariporã, né? Que seria o mais, você tem mais que sair próximo. da cidade, Não é uma dinâmica, não é assim, Ibiúna, talvez, simples. Né? Então, por essa questão, e entendendo essa questão progressiva, eu entendo que a igreja também precisa se administrar isso. Mas olhando para o texto bíblico, para a etimologia, para o grego, para os exemplos, tal, aí eu acho que nós demos um passinho a mais. Vamos lá. Usando o seu argumento contra o seu próprio argumento, no sentido de que a progressão da igreja. Justamente, você pegou a progressão da igreja pós período canônico. Mas e a progressão da igreja no período canônico? A Bíblia, ela não é uma concha de retalhos. A Bíblia, ela é um jardim com várias flores, mas ainda é um jardim, né? Então, nesse sentido, em toda a progressão da revelação, foi administrado... Vamos pensar no pacto da graça, vamos pensar na forma como uma pessoa se adentrava na comunidade da aliança. Deus, ele é um Deus de aliança, ele se revela em aliança. E há um pacto geral e mais abrangente da graça, que é o pacto onde Cristo é o nosso mediador e ele nos faz ter acesso a Deus novamente pela sua obra, seja no Velho Testamento,
por esperança, por símbolos e sombras, seja no Novo Testamento com a realidade já encarnada do nosso Cristo ressurreto e agora assuntos aos céus, que domina nos céus e a terra e faz com que sua vontade seja feita nos céus e na terra. Durante toda a progressão do Evangelho, durante toda a progressão da providência de Deus para a composição do período da Bíblia, da canonicidade que nós temos hoje, dos livros bíblicos que nós temos hoje, foi feito diversas formas para simbolizar essa entrada da comunidade da graça. E nesse aspecto, nós não podemos pegar só o Novo Testamento. Por exemplo, Isaías profetiza basicamente, acho que tudo o que é de culto acerca de como nós fazemos o culto hoje no Novo Testamento, Isaías profetizou. Isaías profetizou acerca da nova criação e, nesse sentido, se é uma nova criação, assim como Deus cessou no Velho Testamento, Cristo também cessaria. E é por isso que nós guardamos domingo. Domingo é o dia do Senhor para nós cristãos. Isaías profetiza isso com o servo sofredor. A questão acerca de que o templo era uma figura da presença de Cristo real que nós temos hoje. Isaías profetiza que o templo teria que ser destruído, que o templo deveria deixar de existir. Então, Isaías ele profetiza todo o culto do Novo Testamento, né, em profecia, já mostrando que a realidade que eles estavam até então, né, na progressão do Evangelho, até então, seria cessada num período. Então, mesmo os cristãos do Velho Testamento já sabiam que aquilo teria um período, que aquilo seria passageiro, né, até vir a realidade que é Cristo. Então, nós vamos pensar em toda a composição do Pacto da Graça, da forma como Deus se revelou ao seu povo, sempre houve liberdade acerca do modo. E, quando o senhor usa esses argumentos do grego, etc., eu vou para a Santa Ceia. Eu vou, por exemplo, até para a questão das mulheres serem batizadas. Não há nenhuma referência de mulher sendo batizada. Porque até então, antes, o sacramento era a circuncisão, que era só homens, evidentemente, mas agora na nova aliança, né, é uma aliança, de fato, muito mais abrangente e real e que a substância está muito mais clara aos nossos olhos e não tem nenhuma referência de mulheres sendo batizadas, por exemplo. De mulheres tomando a Santa Ceia. E aí, como é que faz? Se a gente ficar só restrito às páginas do Novo Testamento, fica defasado. A gente tem que entender toda a forma como Deus se revelou em aliança com o seu povo. E, nesse sentido, é por isso que o próprio Carson, ele não vai pelo argumento do significado exclusivo da palavra batismo no Novo Testamento. Ele mesmo sendo batista, lembrando, ele batiza por imersão, mas mesmo assim ele entende que esse não é um argumento muito forte. Um argumento firme, fixo, sempre foi que é água, que o símbolo que nos foi dado é água. Da mesma forma que na Santa Ceia é o pão e o coisa. Então, não foi uma invenção, não foi um jeitinho. Foi simplesmente dando o foco que tinha que ser dado, que era a água. Por causa que cada forma tenta dar ênfase para algum ponto, né? Como eu falei, enfatiza a questão do Espírito Santo sendo derramado, outra questão do juízo de Deus, outra uma questão da purificação. E todas as coisas são simbolizadas no batismo. Então, nós temos que focar no que realmente é importante para trazer essa unidade, que é o símbolo que nos foi dado, que é a água. Só até para comentar, depois o irmão até falou, né, que era da ceia, né? Porque Atos 16 traz o exemplo de Lídia sendo batizada, né? Assim, literalmente, né? Da mulher, né? Mas da ceia. Pastor, eu vou usar o mesmo argumento, só que agora do contrário, né? Nós não vamos ficar muito presos se a gente bater na tecla só imersão que vale e não colocar aspersão, porque daí vai ser muito mais fácil, pastor. A igreja vai crescendo, já vai batizando, já vai embora, já né? vai rendendo. Senão vai ficar muito preso, pastor. A Bíblia, de fato, ela carimba isso. Você fala, não, tem que ser assim, e se não tiver outro, e tá errado, e para entrar no pacto. Olha, Zeca, eu penso que quando nós olhamos para o exemplo de Cristo sendo batizado por João, ali já é um carimbo da imersão. Tem uma outra questão... Você fala tão calminho assim que parece que está tudo bem, né? Você vê que ele está deixando... Ali deixa um carimbo, o exemplo. Eu que estou provocador, né? Mas tem um outro exemplo, Zeca, e eu penso que você já deva até pesquisado a respeito, né? Que os fariseus, quando ele questionam João Batista, né? Quando eles vão questionar sobre
esse João que batizavam, eles questionam o João, né, dizendo assim, olha, com que autoridade, né? Com que autoridade você faz isso? Eles não questionam a forma, né? Se nós olharmos para o exemplo de Cristo sendo batizado por João Batista, e eu creio que ali foi por imersão, né? Por conta do texto, deixa eu pegar aqui, ó. Marcos 1, 9 e 10, olha só. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João. Os fariseus, eles não estão questionando o modo, né? Eles entendiam que o modo de João Batista era por imersão. Eles não questionam o modo, eles questionam com que autoridade, porque a gente entende que nesse momento João Batista ele havia rompido, né, com o templo, apesar de ser descendente, né, de sacerdote. Ou seja, ali não foi questionado o modo, e sim a autoridade, né? Por exemplo, tem outros textos que a gente pode pegar que eu penso que serve como carimbo. Por exemplo, o Filipe, né, que batizou o eunuco em Atos 8, 38 e 39. Está acontecendo um grande avivamento na Síria, né? Nesse momento, o Espírito Santo ele fala com Filipe para ir a uma região um pouco mais afastada, né, mais deserta, e ali, nessa região, ele encontra o eunuco que vinha, né, de Jerusalém. E o eunuco estava justamente vendo o livro do profeta. A pergunta que Filipe faz para o eunuco é a seguinte, né? Entendes o que lê? O eunuco diz assim, olha, como é que eu vou entender se não há quem me ensine? Né? E ali está claro, né, que Filipe prega para ele, com certeza fala acerca do batismo. Por quê? Olha só, no versículo 38, eles chegam a um lugar, né, onde tem água, né, e o eunuco pergunta para ele, aqui tem água, é lícito, né, eu me batizar? E o Filipe disse para ele, por que não? Você crê? Olha só, e mandou parar o carro e desceram ambos à água, tendo tanto Felipe quanto o eunuco, e o batizou. Aí o 39 diz assim, olha, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou o Filipe e não viu mais o eunuco, mas seguiu jubiloso o seu caminho. Eu penso que aqui também é um carimbo. Agora, é claro que a gente não pode ser irresponsável, né? Tanto os imersionistas, né? Eu penso que essa responsabilidade recai mais sobre os imersionistas do que os aspersionistas, e dizer que só aquele batismo por imersão é válido, porque existem outros fatores. Por exemplo, né, eu penso até que agora eu vou ajudar o professor Francisco. Imagina naquelas regiões, Zeca, que o evangelho de Cristo é proibido. Pensa comigo, se o evangelho de Cristo é proibido, imagina a confissão pública, né? Que acontece nesse batismo por imersão. Ali já é decretar a própria pena de morte. Então, nós temos que ter essa responsabilidade, sim. Também não estou afirmando aqui que nós não devamos nos batizar. Não, a fé basta. Eu penso que é uma ordenança por Jesus, nós temos que seguir havendo essa possibilidade. Seriam impeditivos, né, que pudessem ocorrer por questões de saúde, pessoa acamada, hospitalizada. Até durante a pandemia nós tivemos alguns fenômenos, aí era também muito mais restrito à administração, né? Quem pode administrar o sacramento, se a distância vale e tudo mais. O batismo sempre está envolto a polêmicas aí e tudo mais, né? Então, não é fácil. Deixa eu colocar aqui, nós estamos caminhando para o final do bloco, antes dos meus convidados ainda fazendo mais alguns comentários, deixa eu colocar os comentários da nossa audiência.
Eu vou começar com o de Ezequiel. Ezequiel Lima. Lembrando que eles estão respondendo a nossa pergunta, se a Bíblia aponta, né, para uma única forma. Aí o Ezequiel responde o seguinte, ó, o batismo não tem forma. O original de batismo no grego já diz tudo. Obrigado, viu, Ezequiel? Tá vendo aí, professor Francisco? Você está inventando moda. É só você pegar a palavra e ver. Não tem forma. É só pegar no original, no grego e pronto, tá resolvido. Ele acabou com todo o debate da história da igreja. Poxa vida, olha aí. Fiquei quieto. Se fosse fácil assim, né, Ezequiel? Se fosse fácil assim. Ó, o Tiago Machado também respondendo a nossa enquete. A ênfase do batismo está no que significa e não propriamente no modo de como é feito. O Francisco até tem defendido bem essa ideia assim, da questão não do modo particularmente, mas o pastor Kenny tem mostrado que a Bíblia não dá muito essa abertura, não. O irmão acredita que pode ter algum problema com relação ao modo utilizado, pastor? Assim, o irmão já falou que não tem com a salvação, eu também acredito que não. Mas nessa igreja que rebatizam, que pedem para batizar de novo, o irmão vê algum problema nisso? Olha, em relação ao rebatismo, né? A palavra de Deus lá em Efésios 4:5 vai dizer, né, que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Por exemplo, nós não rebatizamos pessoas que vêm de outra denominação. Apesar de que, assim, se nós falarmos que o rebatismo é antibíblico, a gente está rasgando a carta de Atos, né? Como um livro histórico. Em Atos, no capítulo 19, capítulo 19, quando o apóstolo Paulo ele chega ali na região de Éfeso, enquanto o Apolo estava em Coríntios, ele encontra ali alguns discípulos, né, que se intitulavam discípulos. E ele pergunta assim, olha, já recebestes o Espírito Santo quando crestes, né? E eles disseram, olha, nós nem ouvimos falar que existia o Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo, ele faz uma nova pergunta, mas espera aí, como vocês nunca ouviram falar sobre isso? Em que vocês foram batizados? E a resposta deles ali é clara. Eles dizem assim, olha, nós fomos batizados no batismo de João, que era o batismo do arrependimento. E o apóstolo Paulo vai dizer que sim, né, o batismo de João teve uma importância para aquela época, mas agora eles precisavam ser batizados com o novo batismo que foi instituído por Cristo, né? E o versículo termina, deixa eu ver, eu acho que eu até pego aqui, olha só, é Atos 19, né? Isso. Espera aí, gente. Deixa eu abrir aqui, ó. Atos. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Atos 19. Olha só, isso sucedeu que enquanto Paulo estava em Corinto, né, que é o que eu já falei, Paulo já tinha passado pelas regiões superiores, chegou a Éfeso. Versículo 3 diz, perguntou-lhe então em que fosse batizado. Eles disseram no batismo de João. 4, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, né? Que isto é Cristo. E os que ouviram, olha só, a gente tem uma referência de um rebatismo aqui, né? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu penso que quem rebatiza tem essa passagem aqui para defender a sua tese. Mas é claro, né, se a gente olhar também para Atos dos Apóstolos, a gente vai entender que Atos é um livro que defende a história, é um livro histórico, né? Não é um livro como as cartas pastorais, que já vai tratar das liturgias, né, dos pilares doutrinários que a igreja deveria seguir. Tem um outro compromisso, né? Vou só encerrar aqui a parte dos comentários com a Josiane Fernandes. Ela fala o seguinte, ó, Jesus já deu o exemplo, deve ser como ele foi batizado. O pastor Kendi também defendeu muito essa ideia, Francisco. Como é que você observa isso aí? O exemplo do mestre não tem que ser um exemplo mais forte aí a ser seguido? Jesus foi circuncidado. A gente tem que se circuncidar?
Então, não é tão simples assim, ok? É só para O menino tá liso hoje, tá escorregadio. Só para pegar o argumento do pastor acerca do rebatismo ali, olha o meu preterismo falando aqui, né? Ali é um contexto específico, ok? De transição da aliança, de transição, é um período de transição, né? Até a ascensão de Cristo e a derrubada do templo é um período de transição. Como eu falei, Isaías já profetizava que o templo seria destruído. Isaías já profetizava que nós seríamos a casa de Deus, que o dia de adorar a Deus seria mudado do sábado para o domingo. Então, haveria esse período de transição. Daniel, capítulo 7, fala acerca de um tempo que cessaria a oblação. Então, com tudo isso eu quero dizer que a vinda de Cristo foi um período de transição da administração do pacto de Deus e da realidade vir à tona. Então, a gente não pode fazer o link direto de ali houve até a própria questão do rebatismo dá para questionar, mas assumindo que foi, não daria para fazer o link direto de não, ali teve um rebatismo, então ainda é válido hoje. Porque hoje nós já vivemos a realidade das substâncias físicas e concretas acerca do povo de Deus. Inclusive, teve um debate na história da igreja muito forte entre John Trowell e Charles Hodge, da Sistemática, sabe? Aquele bem famoso. Ele teve esse debate acerca se tinha que ser rebatizados os católicos. E eu gosto muito de Charles Hodge, mas para mim ele perdeu feio aquele debate. Infelizmente não tem traduzido. E eu também sou da opinião de que mesmo o batismo das igrejas católicas não tem que ser feito um rebatismo, porque usado o símbolo que nos foi dado é correto, que é a água, feito na fórmula correta, que é em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e a eficácia, lembra que eu falei que os debates estavam em torno da eficácia, do sujeito e do modo. E a eficácia não depende do ministro. Então, ainda que o ministro, por exemplo, se a pessoa que me batizou apostatar, eu não vou questionar meu batismo. Sim. Porque a eficácia do batismo não está nem no símbolo, que é a água, nem naquele que administra, que é o pastor, etc., mas está na união sacramental, que é quando a fé dada pelo Espírito Santo, que é quando o símbolo, a água, é unido à coisa que ele significa, que é a obra de Cristo, e a união com Cristo. Quando a fé une o sinal com a coisa significada, a eficácia. Então, mesmo... E esse é o argumento do Trowell contra Charles Hodge. Então, mesmo a minha posição, biblicamente falando, que mesmo o batismo dos católicos, a gente não deveria rebatizar. Entendi. Vai, comenta. Zeca, eu quero só comentar, né, o que disse o professor Francisco em relação à circuncisão. Cristo era circuncisado. Mas eu entendo que tudo isso já estava previsto que precisava acontecer, né? A circuncisão, o batismo, né? E será que nós temos que batizar? Se circuncidar, eu defendo que não. Aí talvez alguém diga, mas Jesus, ele se circuncidou. Mas vamos olhar lá para o texto de Gálatas, né? Que aqui Gálatas já começa algumas direções, né? Porque assim, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, né? E por que eu não defendo a circuncisão mesmo Cristo sendo circuncidado? Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé, que opera por amor. E Paulo vai falar a mesma coisa em Colossenses. Olha só, 2, 11, 12, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feitas por mãos, no depojo do corpo e da carne, a circuncisão de Cristo. 12, ele diz assim, olha, sepultados com ele no batismo, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, o que ressuscitou dos mortos. Né? Paulo, quando escreve isso aos Coríntios, havia até uma discussão ali, né, entre os coríntios. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros de Cristo. Então ele repreende, ele fala dessa questão da unidade, mas ele já tinha falado previamente que a circuncisão não é coisa alguma em Cristo Jesus.
Boa. Vou precisar encerrar o bloco. Não. Mas, tá vendo? Passa rápido, passa muito rápido. Mas assim, no próximo bloco, apesar de mais curtinho, meus convidados vão ter a oportunidade de considerações finais, tá? E principalmente para você aí que nos assiste, uma aplicação. E agora? O que você tem que fazer com tudo isso aí que você ouviu? O que tudo isso precisa impactar a sua vida cristã, o seu modo de ver as coisas? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, vou colocar aí na tela o telefone da Grade, da Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto aqui com o programa. Código 11 3115 0819. 3115-0819 é o telefone da Grade. Anota, amanhã, horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas, tá bom? Para você que curte o estudo da teologia, das escrituras sagradas, quer se preparar aí, se lapidar para o trabalho do reino, a Grade pode ser uma ferramenta interessante para você, tá bom? Além disso, vou deixar aqui o site da HIT e as redes sociais também. Você que curte a nossa programação, gosta dos programas, dos assuntos, da temática que é abordada por aqui, vai lá no site que tem muito conteúdo para você e nas redes sociais também. Vou dar destaque para o nosso canal oficial lá do YouTube, onde você consegue conferir toda a programação da HIT, que é transmitida ao vivo por lá, tá bom? Além disso, você consegue ver em playlists assim bem separadas cada programa aqui da emissora. Então fica muito fácil para você ver um conteúdo que você quer assistir, para você rever aquele conteúdo que você curtiu, para você compartilhar, tudo lá muito fácil e acessível para você, tá bom? Nós vamos para o intervalo, é rápido, na sequência o Vejam Só já estará de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rápido aí na nossa conversa. Hoje conversando e debatendo sobre o batismo e a pergunta tema que nós colocamos é se a Bíblia mostra que o método, né, por aspersão é sempre errado, se não existe possibilidade de utilizá-lo. Recebendo aqui no nosso estúdio o professor Francisco dos Santos Dias Neto e também o pastor Kennedy Barbosa, ambos dando as suas observações, visões daquilo que a Bíblia nos ensina e oferecendo esse conteúdo para você na sequência, considerações finais e uma aplicação do tema, tá bom? Antes, deixa eu dar aquela moral para você que nos assiste, gosta do Vejam Só, participa do programa e manda a sua foto. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente aqui do programa, tá bom? Presente da nossa produção para você. Eu vou mostrar na sequência. Primeiro, como participar? Mande a sua foto para o nosso perfil do Instagram ou para a nossa página lá no Facebook. E você nos localiza como Programa Vejam Só. É isso mesmo. Digitou lá Programa Vejam Só, você vai nos acessar. Aí você vai nas mensagens, tanto no Facebook quanto no Instagram. E pela mensagem você manda a sua foto, que é por lá que a produção vai ter acesso, tá bom? Só para dar uma dica. Tá assistindo agora o programa, já faz uma selfie já. Não precisa elaborar, não precisa preparar, não precisa ser... Não, faz uma selfie. Pode ser na vertical, pode ser na horizontal, pode ser de ponta cabeça, do jeito que você achar mais fácil. Faz a foto e manda, que daí chegando aqui a nossa produção arruma e coloca no ar, tá bom? Junto com a foto, nome completo, cidade e estado, tá bom? Fique atento, porque será por essa mensagem que a produção vai entrar em contato com você, tá certo? Vamos colocar as fotos então aí na tela, começando lá no Rio Grande do Sul. Quem aparece aí para você é a Josiele da Silva, lá do Rio Grande do Sul. Aliás, a galera do Sul participa demais. Josiele, minha irmã, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Fica aqui um abraço carinhoso do Vejam Só para você e, obviamente, para toda a galera aí da região Sul, Santa Catarina, Paraná, todo mundo mandando muita foto aqui pro Vejam Só, tá bom? Deus abençoe, minha irmã. A próxima foto, nós saímos do Rio Grande do Sul, agora nós vamos lá para Pernambuco, pro Recife, capital do belíssimo estado do Pernambuco. E quem aparece aí é o Marcos Alves. Olha lá, o Marcos segurando a Bíblia Shed. Olha só que bacana, boa. Obrigado, viu, Marcos, pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe muito a sua vida, toda a galera aí de Pernambuco. Rapidinho, lá no nosso canal do YouTube tem a última entrevista do Dr. Shed, tá? Imperdível, vale muito a pena, você vai ser abençoado. E a última foto do estado do Rio de Janeiro,
Itatiaia é a cidade do Elias Gomes, que aparece aí, ó. Ih, rapaz, ó, o Elias já veio profeta, hein? Porque ele já colocou ali ao fundo, ó, a caneca do Vejam Só, que é o brinde que nós vamos dar para o nosso telespectador agora, no mês de dezembro. Elias, rapaz, será, hein? Olha, esse daí fez a foto boa, hein? Põe na tela aí a caneca aí que nós vamos mandar para os nossos telespectadores. Tá aí, ó. Essa belíssima caneca do Vejam Só que o Elias já colocou na foto dele já, hein? Rapaz, aí fez bem a montagem. Ó, essa belíssima caneca. Pra você tomar seu chá, seu café, ficar à vontade aí. Só não pode fazer inveja pros irmãozinhos, viu? Isso daí não é bíblico não, fazer inveja, tá bom? Mas nós vamos mandar essa linda caneca pra você aí na sua casa. Os convidados não ganham, viu? Não ganha. Mas você, telespectador que assiste o Vejam Só, ganha. Vou mandar aí na sua casa. Meus irmãos, 3 minutinhos para cada um. Nosso tempo é curto e esse bloco eu preciso mesmo encerrar. Vou começar com o pastor Kennedy, 3 minutos, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Pastor, por favor. Bom, Zeca, em primeiro lugar, mais uma vez agradecer pela oportunidade. Professor Francisco, um prazer conhecê-lo. Espero poder visitá-los lá. E também já faço convite para ir nos visitar ali na IMAF. Enfim, a palavra de Deus diz o seguinte, olha, 1 Timóteo 2, 3 e 4, diz assim, olha, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que quer. Ou seja, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha, eu não sei se você já aceitou Jesus, se você já confessou Jesus, mas eu quero fazer um pedido para você. Se você já fez isso, siga, né, os preceitos e as orientações dadas pelo Senhor Jesus, né, que ele mesmo disse lá em Mateus 28, 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ele, Zeca, né, sendo Deus, né, se submeteu, né, ao batismo, e creio eu que por imersão, por que nós também não fazermos isso? Um texto que eu acho lindo, né? É o de Filipenses 2, 5, 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tornando-se em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte. Então, obedeça a esse princípio. Mais uma vez, reforço, o batismo não salva, mas ele é um passo que precisa ser dado por todos os cristãos. No mais, eu termino com a frase de Agostinho, no essencial, a unidade, na dúvida, a liberdade, mas em tudo, o amor. Boa. Que Deus abençoe todos vocês. Inclusive, me permita dizer aqui, Zeca, eu desenvolvi um manual, é o Manual Prático dos Casamentos Felizes e Duradouros. Você que, porventura, está passando por algum problema conjugal, tem interesse de descobrir, né, quais os mandamentos que o Senhor nos deixou acerca do casamento, né, qual o papel do homem e o papel da mulher, entre em contato comigo lá no Instagram, @kennedy.barbosa_oficial. Eu te mando o link e eu creio que vai abençoar muito a sua vida, o seu casamento. Também quero aproveitar essa oportunidade, perdão aqui pelo tempo que eu estou tomando, dizer que depois de amanhã, dia 3 de dezembro, eu vou estar ministrando na Igreja Apostólica Moriá do pastor Neil. Se quiser ir lá, vai lá nos visitar, nos dar um abraço, será um prazer. Muito bacana. Muito legal mesmo, pastor Kennedy. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Que Deus continue abençoando sua vida, o ministério do irmão. Amém. Também. Muito atencioso aqui com o programa. Nós vamos deixar os contatos que o pastor disponibilizou à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá, está tudo acessível para você também, tá bom? Professor Francisco, 3 minutos para o irmão também. Considerações finais e uma aplicação para a nossa audiência, por favor. Zeca, quero mais uma vez agradecer pelo programa ter me chamado. Sempre uma honra estar aqui. Pastor, foi um prazer de ter conhecido. Queria só finalizar dizendo que Paulo vai chamar em 1 Coríntios 10 que
Ai, meu Deus, desculpa. Pode cortar? Pode de novo? Pode. A gente vai de novo. Perdão. Pode retomar, Angélica? Já pode ir na sua fala, já, professor. Ok. Zeca, quero agradecer mais uma vez pelo programa ter me chamado. Sempre uma honra estar aqui. Sempre sou muito bem recebido. Todo o programa, toda a equipe. Pastor, muito obrigado também por ter me recepcionado aqui, por essa conversa amigável entre irmãos em Cristo. Sempre uma bênção. Espero ter edificado quem assistiu. E quero só dar um recadinho final, dizendo que o batismo é uma ordenança de Cristo, é algo que Cristo nos ordenou para fazermos. E a água limpa a nossa pele e isso simboliza da mesma forma como Cristo nos limpou com o seu sangue nosso coração. Isso é abrangente, isso é firme. Isso representa a nossa unidade enquanto cristãos, né? A confissão pública é maravilhoso. Então, quando minha esposa ainda está grávida, eu quero dizer que tenham filhos, batizem seus filhos e que a Igreja de Cristo cresça cada vez mais. Amém. Boa, obrigado, professor Francisco, também pelo carinho, pela atenção com o programa. Leve o nosso abraço, primeiro a família, a esposa, o filho também que está chegando aí. Quando ele chegou aqui, e aí, já nasceu? Eu falei, ainda está naquela ansiedade, mas logo chega também. Vai ser bênção. Manda o nosso abraço também a toda a comunidade lá que o irmão congrega, sempre muito carinhoso com os nossos convites também. Os contatos, o professor Francisco estarão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, chega por lá também para você ter acesso, tá bom? Nós vamos encerrar a edição de hoje, mas antes nós vamos colocar aí na tela o resultado da nossa enquete, tá bom? Lá no nosso Instagram nós perguntamos o seguinte: a Bíblia ensina ou mostra que só existe uma forma correta de batismo? 80% dos nossos internautas responderam que sim, a Bíblia ensina isso. 20% responderam que não, a Bíblia não ensina a existirem, então, mais de uma forma. O professor Francisco, na primeira fala dele, foi cirúrgico, né? De fato, a maioria esmagadora do nosso pensamento aqui do evangelicalismo nacional defende realmente essa forma por imersão, né? Que é acho que é a mais tradicional e praticada também. Isso ficou muito bem refletido aí na nossa enquete. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho da sua audiência. Muito obrigado. Nós encerramos a edição de hoje, mas se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição preparada com muito carinho e dedicação para você. Um forte abraço e até lá!